Saúdo a todos com a paz do Senhor. Fique de pé, abra sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho escrito por João. O capítulo é o 15, o versículo é o 7. Depois, nós vamos ler Romanos 12, 12. João 15, 7 nos diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Romanos 12, versículo de número 12. Obrigado. Diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa nessa noite, para ouvir, Senhor, um pouco mais da tua palavra. Senhor, fala conosco nessa que é essa hora tão importante do dia de hoje, a mais importante, onde nos reunimos para ouvir aquilo que tu tens para nós. Teu Espírito tem total liberdade, que a tua palavra encontre corações abertos, receptivos, que possamos sair daqui edificados, transformados, confrontados pela tua palavra. Esse é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, no capítulo 15 de João, ele está falando de comunhão, né? Não é uma comunhão entre eu e você, é uma comunhão entre nós e o Senhor. Uma comunhão que pode ser tratada de forma coletiva, todos nós juntos temos comunhão com o Senhor, ou de forma individual. Se refere, e eu vou me apegar mais à questão individual, se refere no que diz respeito mais à nossa dependência de Jesus, o quão dependentes somos deles. A gente tem que entender que se a gente quiser produzir frutos no reino de Deus, nós precisamos estar intimamente ligados ao Senhor. Quando eu digo a palavra fruto, é muito importante destacar que fruto aqui no Novo Testamento não está ligado somente a resultados. Na verdade, fruto no Novo Testamento está muito mais ligado a caráter. No mundo que a gente vive, esse mundo, principalmente no Brasil, né, um país capitalista, fruto está ligado a resultado, né? Então, se está dando resultado é porque está dando fruto. Mas o fruto no Novo Testamento, ele está muito mais ligado ao caráter. Por quê? Porque eu posso dar muito resultado naquilo que faço para Deus, porém, ainda assim ter um caráter distorcido, um caráter que não representa Cristo. Vocês não estão entendendo? Eu posso trabalhar, eu posso fazer, eu posso realizar, eu posso, enfim. Porém, ainda assim, ter um caráter que não é o caráter de Cristo em mim. Então, a gente percebe que fruto tem muito mais a ver com aquilo que tem dentro do que aquilo que está fora. Tem muito mais a ver com o caráter do que com o resultado, com as coisas que a gente faz, né? E com aquilo que a gente alcança. Então, a gente tem que compreender isso, porque senão a gente começa a classificar as pessoas pelo resultado e não pelo caráter. Aquele irmão prega bem, então ele é uma bênção. Talvez a pregação dele tenha um bom resultado, porque ele fala bem, mas isso não significa necessariamente que o caráter dele é um caráter de Cristo. Aquele irmão canta bem. Tá, mas cantar bem, isso significa que ele tem uma intimidade com Deus? Não, porque cantar bem pode ser o resultado de uma aula que ele fez ou de um dom natural que ele recebeu, assim como o mundo tem muitas pessoas que recebem esses dons naturais. Então a gente tem essa tendência. A nossa tendência é de sempre classificar as pessoas a partir do resultado delas. Então, se uma pessoa começa a se envolver em muitas coisas na igreja, por exemplo, a gente logo diz: olha, ela é uma bênção, ela está uma bênção. Mas às vezes aquela pessoa pode estar se envolvendo simplesmente porque gosta de estar envolvida, mas ainda não reflete o caráter de Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, na linguagem de Jesus,
O fruto é o caráter. Né? E quando a gente lê o Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, os versículos 15 e 16, Jesus diz assim, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí olha o que Jesus diz, por seus frutos os conhecereis. Por acaso colhe-se uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Então Jesus está dizendo assim, cuidado com a aparência, porque vem entre vós falsos profetas vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, aqui a gente consegue entender de onde, ou do que Jesus trata. Jesus trata do interior, do caráter. Quem está entendendo isso? Então, o fruto, irmãos, fala do caráter. Isso é tão verdade que se a gente pega os frutos do Espírito, lá em Gálatas, né, no capítulo 5, 22, você vai ver que eles todos estão ligados ao caráter. Né? Então, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São palavras ligadas ao nosso caráter. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos refletir o caráter de Cristo e produzir frutos, que são frutos, né, chamados por João Batista de frutos de arrependimento. Frutos, quando ele fala frutos de arrependimento, o arrependimento na minha alma faz com que eu me crucifique, que eu seja crucificado e que o caráter de Cristo seja refletido em mim. É disso que eu estou falando. Então, é por isso que esse versículo que nós lemos, o João 15, 7, ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, ele vai dizer, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Já eu vou falar um pouco mais disso, porque a gente gosta dessa palavra, porque é uma palavra gostosa de ouvir. Olha, se você estiver em Jesus, e a palavra de Jesus estiver em ti, você vai pedir tudo o que quiser, e Jesus vai te dar. Oh, aleluia! Mas já a gente vai ver se é bem assim, do jeitinho que você ouviu. Tá? Então, quando a gente olha para o segundo texto que a gente leu, que é a carta de Romanos, Romanos, né, que é a enciclopédia do cristianismo, né, a mais abrangente de todas, entre as admoestações de Paulo aos romanos, ele vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí, quando a gente fala de oração, fica um negócio difícil, porque seria tão mais fácil se o cristianismo não tivesse a oração. A oração é um negócio complicado, né? Por exemplo, que horas você dorme na sua casa? Você dorme 11 horas da noite? Sim, é 11 horas da noite que você dorme? Ok. E você fica até as 11 acordado, ligado. Então faça um teste, vá deitar às 9h30, mas antes de deitar, ore. 9h35 você vai estar roncando, alguns de joelho. Por quê? Porque a oração é o mais difícil. Então ele vai dizer aqui que a gente tem que perseverar na oração, ser paciente na tribulação, mas isso só é possível porque ele começa dizendo que nós devemos nos alegrar na esperança. Então, se você não tem esperança, você não ora. Se você não tem esperança, você não persevera. Se você não tem esperança, você não tem paciência na tribulação. Então, a gente vê que a palavra-chave do cristianismo está ligada à esperança. Porque o crente que tem a esperança, né, ele independe das circunstâncias, porque a esperança do crente não é circunstancial. Independente do que o crente esteja passando, ele continua tendo esperança. E quando eu estava preparando essa palavra, né, o Senhor me deu algumas palavras para eu citar aqui nessa noite, que envolvem essa base da esperança. E aí eu vou citar algumas palavras aqui e nós vamos conversar aqui a respeito destas palavras e vocês vão ver e a gente vai entrar aqui num consenso da importância que cada palavra dessa tem no
cristianismo e que também tem, principalmente, como uma base, como um sustentáculo da esperança. Então a gente entende na leitura de Romanos que a esperança é o ponto de partida. Eu tenho que ter esperança. Se eu não tiver esperança que eu vou ver o meu ente querido, eu arranco, o que já partiu, eu arranco os cabelos da minha cabeça. Por quê? Como uma pessoa que não tem esperança. Se eu não tiver a esperança de que Deus ouve a minha oração, eu não vou dobrar o joelho. Dobrar o joelho será uma tortura. Se eu não tiver esperança de que Deus espera de mim uma resposta à sua graça, eu não venho à igreja. Então observe, irmãos, a esperança é o que nos sustenta. Se você não tem a esperança de que Cristo vai voltar, então você vive uma vida sem esperança. Viver uma vida sem esperança de que Cristo vai voltar, significa que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Jesus vai voltar ou não vai? Sei lá. Mas se você tem a esperança, você vive hoje como se Cristo voltasse hoje. Essa é a grande verdade. Então, baseado nisso, eu quero conversar aqui a respeito de algumas palavras que fazem essa base, que fazem esse fundamento da palavra esperança. E a primeira palavra é mandamento. É uma palavra que talvez você nem saiba direito o que significa, mas é extremamente importante na sua vida. Quando digo mandamento, mandamentos são leis. O mandamento são princípios que devem estar em nós. Mandamentos são as palavras de Jesus, são os seus preceitos, são as suas orientações. Então observe João 15, versículo 7 que nós lemos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que quiserem, e vocês vão receber. Então a gente percebe que passa por isso. Se a palavra estiver em você, Jesus diz, se a minha palavra, o meu mandamento, o meu preceito, a minha ordenança estiver em você, você vai pedir e eu vou te dar. É uma esperança gloriosa, receber do Senhor. O Senhor diz, eu vou te dar. Mas Ele diz, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós. Se nós não atentarmos para isso, meus amados irmãos, a gente pede e não recebe. Então, se a palavra estiver, se a palavra estiver em ti, Deus te dá garantia de que você receberá. Então, quando Deus trabalha, Ele só trabalha por meio de princípios. Deus nunca vai quebrar a sua lei por nada, nem por ninguém. As leis, queridos, de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não é para te fazer se sentir um pouquinho melhor. As leis de Deus são estabelecidas para que a gente viva em comunhão com o Senhor, mesmo que tenha que ser crucificado todos os dias. Então, quando Deus estabeleceu a sua palavra, Ele esperou, e Ele espera de nós, que a gente seja conduzido por esta palavra que você tem na sua mão. Quem trouxe a Bíblia hoje? Então, essa é a expectativa de Deus, que você seja conduzido por esta palavra. E isso é maravilhoso. Gente, vocês precisam entender isso. Quem entende que ser guiado pela palavra está debaixo de uma condição completamente diferente de qualquer outra pessoa, começa a compreender a importância de ser regido pela palavra, guiado pela palavra, transformado pela palavra, cuidado pela palavra. O Senhor diz em Deuteronômio, nesse texto que a gente gosta tanto de ler, eu vou ler o versículo 2 que diz assim, todas as bênçãos virão sobre ti. Amém? Esse é o versículo 2. Continua assim, e elas te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu amo esse versículo porque ele diz assim, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu já comentei isso aqui, a cena que eu tenho é que eu estou passando lá, naquela parede, e a minha bênção me vê. E a minha bênção sai correndo atrás de mim, porque o texto diz que todas as bênçãos me
alcançarão e virão sobre mim. A bênção sai correndo atrás de mim e pula em cima de mim. Então eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção corre atrás de mim. Glória a Deus por isso. Olha que palavra gloriosa que eu vou te dar. Todas as bênçãos virão. Bendito tu será na cidade. Bendito tu será no campo, bendito o fruto do teu ventre, falando dos filhos, olha que família abençoada, bendito o fruto da terra, o fruto dos animais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres, quanta bênção, quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Só que eu só li do 2 para frente, eu não li o 1, então vou ter que ler o 1, porque todo mundo quer o 2 para frente. O 1 diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Então você quer bênção? Tem um será. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que hoje eu te ordeno? Querido irmão, a tua bênção, ela está do lado de lá da palavra. Se você não quiser passar pela palavra, você nunca vai alcançar o que tem do outro lado. Esse é o entendimento de mandamento. Então não reivindique nada, não peça nada para Deus, se você não está disposto a entrar debaixo da palavra. Então você dobra o joelho, você vem à igreja, Senhor, me dá, Senhor, me dá. E o Senhor diz, amém, eu quero mesmo. Entre debaixo da minha palavra. Entra debaixo do meu entendimento. Se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, você pode pedir que eu te dou. Mas a minha palavra tem que estar em você. Você tem que estar debaixo dessa palavra, debaixo dessa ordenança. Eu não entendo como que a gente acha que com Deus as coisas é diferente. Irmãos, no trânsito tem regras. Tem regras ou não tem? Tem leis ou não tem? É claro que tem. No trabalho tem regra. Tem regra ou não tem no seu trabalho? Não tem uma lei no seu trabalho? Não tem um horário de pegar, um horário de sair? O trabalho tem que ser feito de acordo com aquilo que é pedido e exigido naquele trabalho? Existe o quê? Existe uma lei. Tem regra nas escolas. Tem o sinal, tem a hora do intervalo, tem as aulas. Tem que ter uma regra. Tem regra na sua casa. Não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. É uma regra. Amém? Não pode entrar com o sapato tudo sujo de terra. Amém? Não pode, é uma regra. Se entrar, o que acontece? Me fala aí o que acontece. É isso mesmo, acontece isso. O negócio azeda o pé do frango. Tudo tem regra. Tudo tem uma lei. E cada um de nós somos regidos por isso. Pega o carro aqui, querido, né, e sai aqui na contramão aqui. O que vai acontecer? No mínimo, você vai ter um sério problema, um acidente ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque existe uma regra. Todo ambiente tem um código de lei. Todo ambiente tem um código de lei. E você tem que ter acesso, respeito por essas leis, para você permanecer naquele lugar. Então tira a sua camisa e vai lá no shopping e entra dentro do shopping. O segurança vai chegar em você e vai dizer assim, ô meu irmão, põe a camisa. É a lei do shopping. É a regra do shopping. Se o cara dizer, não vou pôr, né? Aí o segurança amavelmente, debaixo de um cacetete, vai botar o cidadão para fora. Vai dizer, então você não serve para esse lugar, porque existe uma lei, existe um código. O que nos faz pensar, querido, que nas coisas de Deus é diferente? Meu Deus, por que a gente é assim? Por que a gente acha que dá para servir o Senhor sem seguir a sua palavra? Por que a gente acha que vai entrar no céu se nós não estamos debaixo dos mandamentos do Senhor? É isso que é chocante, né? Se você tiver com a sua habilitação vencida, vou colocar vencida, sua habilitação está vencida,
Já passou o tempo de renovar. Você está dentro do seu carro e dá de cara com uma blitz. O que você vai fazer? Você vai dizer, Jesus, cega o olho do guarda. Aí você acha que Jesus vai cegar o guarda por sua causa, sendo que você está fora da lei? Né? Jesus cega o olho do guarda. Né? Ou então, a velocidade para você passar é 60 por hora, você passa 120, quando você passa, você percebe que teve um flash. Pá! Aí você fala, Jesus, teu sangue tem poder. Não deixa essa multa chegar, Senhor, porque foi uma foto que bateu da minha placa. Tudo tem uma regra, tudo tem um jeito. Então a falta de observância das leis, estou falando das coisas da terra, vai trazer o que para você? Vai tirar a sua paz. Então, sem mandamento, você não alcança a esperança. Então, crente que não tem esperança é crente que não vive pela palavra de Deus, que não se move pela palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que vocês estão aqui nessa noite no culto chamado culto da palavra, porque é aqui que a gente aprende. Uma outra coisa que me veio à mente, enquanto eu preparava essa palavra, primeira palavra, mandamento, segunda palavra, promessa. Promessa é o que acende a esperança. Você só desfruta das promessas, olha como uma coisa está ligada à outra. Nós acabamos de falar dos mandamentos. Você só desfruta das promessas se você guardar os mandamentos. Uma coisa está ligada à outra. Todas as promessas de Deus na Bíblia, elas estão ligadas a uma ordem. Vou repetir isso. Toda promessa de Deus na Bíblia, ela está ligada. Quando você lê o contexto, você vai ver que ela está ligada a uma ordem. É por isso que o que eu vou falar aqui talvez fique meio chocante para você, mas pastor, isso é uma lei? Não. É uma doutrina? Não. O que é? É só o seu pensamento? É só o meu pensamento. Por isso que eu não gosto da caixinha de promessa. Mas isso é eu. Pastor, mas lá só tem a palavra de Deus. Não, mas eu prefiro a Bíblia inteira. Porque na caixinha de promessa, o que você puxa? Só promessa. Você não puxa, você não vem junto com a promessa a responsabilidade para que você alcance aquilo, que está lá na Bíblia, no texto. Por isso eu prefiro 1000 vezes a Bíblia completa, como ela é, onde Deus já fala comigo diretamente e já põe a minha responsabilidade, do que algo isolado. Então o cara está com a vida absolutamente torta, longe dos preceitos de Deus, longe da palavra de Deus, mas ele vai na caixinha da promessa, bendito serás, tudo que tu colocares a mão, se passares pela água, não te submergirão, glória, Deus está comigo. Vai ler o contexto, filho, para ver se Deus está contigo mesmo, vai ler o restante da Bíblia. Então é disso que eu digo. Então todas as promessas de Deus têm a garantia dele. Observem, irmãos, para que vocês vejam que eu não estou falando nenhuma bobagem, observem a promessa de Deus em 2 Crônicas 7, 15 e 16. A promessa, tá? A promessa diz assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. É uma promessa. Ele continua e diz assim, porque agora eu escolhi, eu santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nesta casa estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que promessa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo aqui, agora estão abertos os meus olhos, a oração de vocês. Abertos os meus ouvidos, a oração de vocês. A partir de hoje essa casa está santificada. Que promessa gloriosa. Eu podia parar aqui, mas eu não posso. Então observe o que ele continua dizendo, o Senhor diz, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que eu tenho proposto e fordes e servides outros deuses, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei e os lançarei da minha presença. E lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e vocês serão motivo de zombaria em todas as nações.
Então o Senhor está dizendo assim, eu tenho uma promessa, glória a Deus, mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Você tem que responder à palavra de Deus. É disso que eu estou dizendo. O teu direito, a tua promessa, termina onde começa a tua obrigação. Então tem coisas que eu digo aqui no púlpito, que depois as pessoas ficam assim, pastor, mas será mesmo? Querido, eu acredito dessa forma. Eu acredito dessa forma. Se você não estiver debaixo dos preceitos de Deus, você perde até a promessa que Ele te fez. Então essa história de que quem tem promessa não morre, isso não sei de onde você tirou isso. Porque isso não está na Bíblia. Você tem a promessa. E se você responder ao chamado de Deus, de acordo com aquilo que Ele colocou na promessa, você receberá. Caso contrário, não. A gente vê o caso de Saul. Samuel disse para ele, hoje eu confirmaria, o Senhor dizendo, eu confirmaria o teu trono para sempre. Mas tu fez algo que não estava na palavra de Deus, você não estava debaixo da palavra. Você tomou lugar de sacerdote onde não era o teu lugar. Você guardou dos amalequitas o melhor do gado quando Deus mandou você destruir. Por causa disso, hoje eu confirmaria a promessa, mas por causa disso eu estou riscando o seu nome da história. Eu vou levantar um novo rei que tem um coração como o meu. Acabou a promessa. Desapareceu a promessa de Saul. Por quê? Porque não estava debaixo dos mandamentos do Senhor. Então, porque ele saiu da igreja, mas é assim, ele não morre porque ele tem promessa. Acredita nisso, filho. Só me dá um versículo para eu crer nisso, que eu te dou 50 para você crer ao contrário. Você tem uma promessa de Deus? Então entre debaixo dos mandamentos do Senhor, se submeta à palavra de Deus e as promessas todas se cumprirão. E Paulo diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Por nós. Então a promessa de Deus tem nele o sim. A promessa é tua. O Senhor vai cumprir, Ele é fiel. Mas entre debaixo dos mandamentos do Senhor. Então eu vejo mandamento, eu vejo promessa e eu vejo o complemento à fé. Porque analisem bem, ninguém alcança promessa se não tiver fé. Então precisa crer que quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Querido, tudo na vida que não tem fé é pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 23, tudo o que não é de fé é pecado. Tudo. Então a sua fé não é para ser exercida dentro da igreja, a sua fé é para ser exercida na sua casa, na rua, no trabalho, em tudo. E a fé é muito séria. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando de uma coisa muito séria, mas eu posso lhe dizer, eu não sei qual que é a complexidade da sua promessa. Se Deus te fez uma promessa, pastor, mas é impossível de eu receber essa promessa. É uma coisa assim inimaginável. Creia que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu acredito que todos nós recebemos o mesmo tanto de fé. Eu acredito que todos nós recebemos uma porção igual de fé. Qual a diferença de um para o outro? Eu acredito que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais cresce. Então todos nós recebemos uma porção de fé iguais. A diferença está naquele que exercita essa fé mais do que o outro. O exercício da fé faz com que a fé de um seja maior do que a fé do outro. Mas, no ponto de partida, todos recebemos a fé de igual modo. Então, se você exercitar a fé crescerá. Se você não exercitar a fé, você ficará atrofiado. Atrofiado. Agora, tem duas formas de ficar atrofiado. Primeiro, você nunca se exercitou, deita numa cama, não levanta mais, você vai se atrofiar. E tem aqueles que fizeram muito exercício e foram acamados e atrofiaram muito mais rápido. Então,
Busque isso na sua memória, se você já teve mais fé do que você tem hoje. Se você já teve mais fé do que você tem hoje, significa que a tua fé está entrando num processo de atrofia. Meu avô era um homem que andava quilômetros e quilômetros e quilômetros de bicicleta. Quilômetros. Tudo na bicicleta. Era uma coisa impressionante. Ele ficou acamado e ficou de cama. Ele atrofiou num processo impressionante. Por quê? Porque ele era muito agitado e estava sempre em movimento, e ele ficou acamado de nem poder levantar mais. Então ele atrofiou assim, ó. A fé é a mesma coisa. Por mais que você já tenha exercitado, você tem que mantê-la em exercício. E para manter o exercício, né, dos músculos, a gente precisa fazer uma atividade física. E você quer saber qual que é a atividade da fé? Desculpa eu falar isso aqui, mas a atividade da fé é a provação. Quanto mais provação vem, mais eu exercito a minha fé e sei de que vou passar por cima delas. E sei de que Deus vai me dar a vitória. E tenho a certeza de que é Deus que está comigo. É o exercício da fé. E o exercício da fé é posto à prova na provação. Né? Como é difícil a gente entender isso. A provação desenvolve isso. Por isso, irmãos, que muitos de nós vivemos atribulados. Porque a gente não tem fé. Se eu perguntar aqui, quem está vivendo uma tribulação? Né? Não sei se você vai levantar a mão. Né? Quem está vivendo uma tribulação? Talvez você não levante a mão. Mas a maior parte das nossas tribulações são porque a gente não tem fé. Né? Eu acho interessante, o Tiago escrevendo, diz no capítulo 1, o 2, o 3 e o 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, as muitas provações exercitam a nossa fé. Quando Deus observa que aquilo que Ele determina para você, a palavra, você segue com fé, então você pode pedir que Ele te dará. Quando Ele começa a liberar promessa sobre aqueles que estão debaixo da sua palavra. Partindo aqui para o encerramento, não quero cansar vocês, mas eu ainda tenho duas palavras. A próxima é esperar. Quem não espera, desanima da esperança. Irmãos, Deus tem um tempo determinado para fazer o que Ele prometeu. E você tem que ter fé para crer que Ele vai cumprir. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Nossos olhos enxergam somente o aspecto físico aqui e agora, mas Deus enxerga o passado, o presente, e Deus já escreveu o teu futuro. Quem é a melhor pessoa para te explicar o capítulo final de um livro? O autor. Quem é a melhor pessoa para explicar a tua espera? Aquele que é o autor da tua vida, Jesus Cristo. Eclesiastes 3:1 já diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tenha paciência, tenha fé, porque o Senhor cumprirá tudo o que tem na sua vida. Paulo, escrevendo a 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Mas pastor, eu já fiz tudo e parece que Deus não responde. Eu tenho um versículo para você. Hebreus 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Observem, vocês necessitam de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, a palavra de Deus, possais alcançar o quê? A promessa que Ele te fez. A promessa está depois da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para o texto áureo disso, lá em Hebreus capítulo 12, ele diz assim:
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e ele diz assim, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Ele diz no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa... Eu acabei de falar de fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. E o versículo diz assim, o 3, considerai, pois, aquele, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo, olha a paciência indo embora, desfalecendo em vossos ânimos. Existe um tempo de Deus, e no tempo de Deus, Ele realiza todas as coisas. Quem está entendendo isso? Tenho a impressão, irmãos, que quando a gente está ansioso, não sei se você tem essa impressão, eu tenho a impressão que quando eu estou ansioso por uma resposta de Deus, mas eu estou com tanta ansiedade, Senhor, responde, responde, desce, vem, anjo, fogo, espada, sapato de fogo, vem, dá a impressão que Deus não fala nada acontece. Aí quando aquilo me acalma, e digo, não, era para ter acontecido ontem, não aconteceu hoje também, mas calma, eu vou confiar no Senhor, o Senhor tem as coisas. Aí o Senhor vai e responde. E quando Ele responde, é melhor do que aquilo que você esperava. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Tenha, meu querido, paciência. Quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele pacientemente e coberto de chagas orou pelos seus amigos, né? Aqueles amigos de Jó, não precisa ter inimigo. Orou pelos seus amigos. A Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus mudou o cativeiro de Jó. A chaga saiu do seu corpo e o Senhor deu para ele tudo muito mais do que ele esperava. Enquanto Jó ficava, mas por quê? No 42 ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele disse isso, ele estava morrendo de chagas pelo corpo todo, raspando o seu corpo com telha. Ele disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí o Senhor disse para ele, então ora pelos teus amigos. E Jó pacientemente começou a orar pelos amigos, tirou os olhos dele mesmo e começou a orar pelos amigos. E a Bíblia diz que Deus, naquele momento, mudou o cativeiro de Jó. Deus conhece, Deus tem promessa, o teu fim está nas mãos do Senhor. Tenha paciência. Se você cumpre os mandamentos, tem uma promessa, tem fé para alcançar essa promessa e tem paciência, então eu termino nessa noite dizendo aqui o quinto fundamento da esperança. Então você vai ter milagre. Só então você vai ter milagre. Só que o povo não gosta de ouvir essa mensagem, não. O povo fala, não tem como tirar o mandamento, a promessa, a fé e a paciência e só falar de milagre? Não tem. Aí eu não ia pregar a Bíblia. O milagre só vem depois de tudo. Deus nunca, pode ter certeza disso, Deus nunca vai lhe deixar sem um milagre. Pode ser que o milagre não venha na direção que você espera, mas o milagre acontecerá. Se você está debaixo dos mandamentos, agarrado à promessa, com fé que Deus vai fazer, esperando no Senhor, então guarde bem essa palavra, o seu milagre vai chegar. Existe um milagre para acontecer na sua vida, existe uma porta para se abrir
em teu favor. O Senhor disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mandamento, promessa, fé, paciência, milagre. Agora eu só tenho que te alertar uma coisa com relação ao milagre. O milagre só é milagre se for impossível, senão não é. Então, eu poderia perguntar nessa noite, quem precisa de um milagre, você levantaria a mão. E eu diria para você, tem que piorar um pouco mais. Tem que piorar mais. Mas por quê, pastor? Porque o milagre só é milagre quando o negócio é só Deus. Então, se na sua vida é só Deus, então é milagre. Não, pastor, eu acho que então eu tenho que piorar um pouco mais. E aí o negócio fica complicado, né? Esses dias atrás eu estava vendo o testemunho de uma irmã que entendeu que para Deus fazer o milagre tinha que ser impossível. Ela disse: olha, não tem como ser mais impossível na minha vida. O meu casamento está acabando, os meus filhos estão nas drogas, a minha casa, eu estou quase sem nada para comer, e o negócio está tão terrível, que o meu marido, que está dentro de casa ainda não saiu, mas vai sair, é vascaíno, e eu sou flamenguista. A mulher botou assim, falou: não tem solução para nós, não tem solução para nós. Mas é desse nível que eu digo, quando a impossibilidade bate a porta, o Senhor diz que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Quando é impossível, então é milagre. Então, querido, só é milagre quando é impossível. Agora, se tudo que eu preguei aqui nessa noite ainda não é suficiente para você, eu quero te dizer que o amor de Deus, Ele é maior do que tudo. E o amor de Deus por você não tem fim. O Senhor te ama. O Senhor quer renovar a esperança na sua vida. Mas antes, passe no mandamento, se agarre na promessa, tenha fé, paciência, e o milagre vai chegar, e a tua esperança será renovada. Vou pedir para o Rafa colocar João 15:7, quero que você fique de pé, nós vamos ler junto, e nós vamos fazer uma oração. Vamos no 3, 1, 2, 3, se vós... Vamos de novo, 1, 2, 3, se vós... Quem é que aceitou Jesus? Todos aqui já se decidiram por Cristo? Então, vocês estão no Senhor. Pastor, então o que acontece? A minha palavra tem que estar em vocês. Vocês querem estar em mim? Amém. Eu quero estar em vocês, através da minha palavra. Então, meu querido irmão, a tua Bíblia na tua casa é o teu guia, né? Eu sou, já disse aqui outras vezes, vou repetir. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu acho que eu tenho problema, porque talvez eu seja a única pessoa que gosta de ler manual. Eu gosto de ler manual. Há muitos anos, 25 anos atrás, eu trabalhei numa loja, e chegava uma loja de tudo, de eletrodomésticos, imóveis, e chegava aqueles aparelhos de som e aqueles vídeos cassete, né? As crianças nem sabem o que eu estou falando, mas vocês sabem que eu sei, né? Videocassete, chegava a televisão, né? E o videocassete 4 cabeças ou 6 cabeças. E aí chegava tudo aquilo e eu pegava os manuais e eu lia tudo. E quando outro vendedor vinha vender o produto e o camarada perguntava alguma coisa, dizia assim: só um pouquinho. Aí me chamava. Viu, o que é isso aqui? Eu falava: isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu tinha problema, eu lia manual. Por quê? Porque o brasileiro fuça. Vai apertando os botões e vai vendo, e se funciona para isso e tal, e nunca consegue aproveitar o que realmente aquele aparelho tem.
consegue apenas o básico das coisas. O manual, ele é feito para você tirar o máximo daquele aparelho. É para isso que o manual é feito, para te ensinar a tirar o máximo. O meu manual do proprietário é a Bíblia. A Bíblia me diz como eu sou e o que eu tenho que ser para viver um máximo, para alcançar o máximo, porque Ele me criou. E para eu saber como eu funciono, olha aí, você acha que você se conhece? Não, a palavra te conhece. É a palavra que te desnuda, que te revela. É a palavra que é o meu manual, é ela que testifica de mim, é ela que fala quem eu sou. Você não é quem você diz que é, você é quem a palavra diz que você é. Então como, querido? Às vezes a gente vive 20% daquilo que poderíamos ser. Por quê? Porque não lemos o manual. A gente vive 10% do que a gente poderia alcançar. Por quê? Porque a gente não lê manual. Então vamos ler a palavra. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Olha só, se a palavra estiver em mim, quando eu dobrar o meu joelho, tudo o que eu for pedir vai estar alinhado com a palavra. Descobrir o segredo? Quando a palavra está em mim, eu dobro o joelho e eu só peço aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. É por isso que eu recebo. Se eu dobro o joelho e aquilo que eu peço não está alinhado com a palavra de Deus, querido, você nunca vai receber. Como a palavra, viva a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. E nós te agradecemos e te exaltamos pela tua bondade e misericórdia, pela tua graça abundante nas nossas vidas, por esse precioso tempo que tivemos aqui. Senhor, que possamos realmente, Senhor, entender e compreender estas coisas, compreender os teus mandamentos, nos agarrarmos à promessa, termos fé para prosseguirmos, paciência para esperar e alcançar o teu favor, o milagre. Ó gloriosa esperança! Oh, que esperança gloriosa! Senhor, a tua palavra nos vivifica, a tua palavra, Senhor, injeta em nós alegria, esperança. Nós te louvamos e nós te exaltamos por essa porção da tua palavra. Pai, que possamos guardar os teus mandamentos, viver debaixo da tua palavra, viver aquilo que tu tens para nós. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, nessa noite, Senhor, e que tu possa, Senhor, fazer esta palavra frutificar, não em resultados imediatos, mas no caráter de cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Amém, amém.